também nos elegeu nele, antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos, irrepreensíveis diante de Deus em amor. E nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade, para louvor da glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas segundo as riquezas da sua graça, que ele fez abundar para conosco em toda sabedoria e prudência, descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o beneplácito que propusera em si mesmo, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus, como as que estão na terra. Versículo 22 diz assim: e sujeitou todas as coisas aos seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Senhor, nessa manhã nós queremos te louvar por esta palavra, te louvar porque o Senhor tem cuidado, nos alimentado, nos suprido da sua vida, Senhor. Muito obrigada. Senhor, agora nessa manhã eu quero apresentar, Senhor, além desta palavra que é tua, e o teu filho disse que ela é espírito e vida. Então esta palavra é uma palavra que veio do mundo espiritual carregando vida para nós. Mas eu também quero apresentar, Pai, os teus filhos. Eles são teus, Senhor. E o Senhor conhece a necessidade da sua igreja. Então por isso eu te peço, Senhor, abre a mente dos teus filhos e os faz compreender qual é a sua vontade. E diante de tudo isso, eu coloco a minha vida diante do Senhor. E tu sabes, Senhor, tu sabes o quanto eu sou fraca e o Senhor é forte. O quanto eu nada sei, mas o Senhor é o dono de toda a sabedoria e de todo conhecimento. Então eu só posso te dizer essa manhã, eu estou aqui e eu me ofereço ao Senhor para o cumprimento da sua vontade. Fala conosco nessa manhã e que todo peso, todo cansaço, toda inquietação, toda distração saia de nós e do nosso meio, no nome de Jesus. Amém, irmãos? Irmãos, nós estamos hoje aqui, saímos das nossas casas, acordamos cedo, veio gente de vários lugares, como tem sido todos os domingos, para nos reunirmos aqui nesse espaço. Mas hoje em especial nós viemos para a mesa, vimos compartilhar da mesa, vimos compartilhar da comunhão com o Senhor e uns com os outros. Mas às vezes nós participamos desse encontro sem entender o que estamos fazendo. Às vezes a vida cristã vira algo tão mecânico que nós vamos repetindo processos, repetindo as mesmas coisas, sem uma clareza real do que estamos fazendo. Mas deixa eu lhe dizer, não venham para a mesa sem entender qual é o propósito dela. E antes de entender o propósito da mesa, você precisa entender o propósito da igreja. Você precisa entender o propósito pelo qual nos reunimos. E se nos reunimos, porque fomos salvos. E nós precisamos entender o propósito da nossa salvação. Não somos igreja para exercer um chamado individual. Não somos igreja, você não vem para cá para exercer um cargo, uma atividade, ainda que você faça muitas coisas aqui. Mas você não pode pensar que você vem para este lugar. Não, eu vou porque hoje eu estou escalado no louvor. Não, eu hoje vou porque eu preciso arrumar a mesa. Não, eu hoje vou porque eu estou escalado para limpar as cadeiras, para ficar com as crianças.
O propósito não é manter uma instituição funcionando, mas o propósito é vir para expressar Cristo uns para com os outros. O propósito é vir para edificar a noiva e ser edificado. O propósito é vir para alimentar a noiva e para ser alimentada. Então não saia da sua casa pensando que você vem para fazer alguma coisa. Você sai da sua casa, acorde de manhã e diga: se eu vou, porque eu vou alimentar a noiva. Eu vou, porque eu vou expressar o Cristo vivo que está em mim. Eu vou, porque eu vou edificar a casa de Deus, a morada de Deus. E aí, Paulo, ele diz assim, que Deus, no versículo 4, que Ele nos elegeu, ou seja, Ele nos escolheu antes da fundação do mundo, antes que o mundo fosse feito. Eu já tinha sido escolhida por Deus. Para quê? Qual a finalidade dessa escolha? Tem gente que acha que foi escolhido para fazer alguma coisa. E esse é o nosso erro. E é por isso que a gente se perde no meio do caminho. E às vezes a gente se perde mesmo na casa de Deus. Porque nós costumamos a entender a perdição como alguém que está lá fora. Mas não. Às vezes a gente está perdido aqui dentro. Perdido nos nossos conceitos. Em como nos movemos. Porque a gente não consegue compreender o que Deus está fazendo na casa. E Paulo é muito claro. Ele disse que nós fomos eleitos para que fôssemos santos. E esse é o primeiro ponto. Sermos santos. Não é sobre regras. A santidade não é sobre regras exteriores. Santidade, a verdadeira santidade, é algo que é realizado dentro de nós. Preste atenção. Você foi escolhido por Deus. E nessa escolha de Deus, Deus ele planta a sua vida dentro de você. Deus planta a sua natureza dentro de você. E porque Deus planta esta natureza, você é participante da natureza divina. E é essa natureza que te habilita, que te capacita e que te torna santo. Não é sobre coisas que os meus olhos possam ver, ainda que o que os meus olhos podem ver seja o reflexo de algo que Deus já começou no nosso interior. Ele nos escolhe para sermos santos. Santidade é a natureza divina. Ele pega o homem pecador, funde a sua natureza no espírito deste homem pecador. Para quê? Para que Cristo cresça dentro de nós. Para entendermos o propósito do que é sermos participantes da divindade de Deus, da vida de Deus. Para entendermos o que nós estamos fazendo aqui. Esse Cristo precisa crescer dentro de nós como vida. É como uma semente que é plantada dentro de cada um de nós e ela precisa desenvolver. E se você não entender, meu irmão, que você vem para este lugar e que você está na comunhão dos santos para aprender desse Cristo, para que esse Cristo cresça e se desenvolva dentro de você, você nunca vai poder cumprir o propósito de Deus com excelência. Você será um mero espectador na casa de Deus, mas não terá a realidade da vida de Deus. Você fará muitas coisas na casa de Deus, mas não haverá vida dentro de você para infundir na vida do seu irmão. Você não terá vida para compartilhar. Nós precisamos clamar ao Senhor, não é por mais movimentos. Nós precisamos clamar ao Senhor, não é por mais coisas a fazer, mas precisamos clamar por vida, porque é a vida que nos mantém de pé, é a vida que nos traz a comunhão, é a vida que nos dá acesso a participar da comunhão do Pai, do Filho e do Espírito. Gálatas 4:19, por favor. Vamos lá? Pode ler. Gálatas 4. Meus filhinhos, porque de novo sinto
as dores de parto, até que Cristo seja formado na glória. Ora, mas a palavra não já havia sido pregada? Os irmãos na Galácia não já tinham sido alcançados? Então está tudo certo. Eu já recebi a palavra da vida, eu já fui batizada, eu já estou fazendo coisas para Deus, eu já estou me movendo no meio da congregação, então está tudo certo, mas não está. Paulo está dizendo assim: meus filhinhos, porque de novo sinto dores de parto. Paulo estava com cólicas, Paulo estava sentindo dores, porque Cristo precisava ser gerado, formado, desenvolvido como uma semente que é plantada em uma terra. Não adianta recebermos o Senhor sem que o caráter de Cristo seja formado em nós. E esse caráter de Cristo, sendo formado em nós, é o que nos faz ser participantes da comunhão com o Senhor. Paulo estava preocupado, porque mesmo sendo cristãos, eles andavam na carne. Mesmo sendo cristãos, eles viviam a vida na alma. E aquele que quer andar na vida da alma, segundo a sua própria vontade, segundo o seu ego, não pode agradar a Deus e não tem comunhão com o Senhor. A comunhão com o Senhor, meu irmão, é poder do Espírito. Então esqueça todas as outras coisas e peça ao Senhor que seja formado dentro de você. Ei, uma criança, quando ela é plantada como semente no ventre de uma mãe, ela não fica como uma sementinha, ela cresce, ela desenvolve. E detalhe, na medida em que ela se desenvolve, você começa a enxergar. E você pode dizer assim: ei, fulana está grávida. Por quê? Porque você vê a vida crescendo. Porque você vê a vida desenvolvendo. Porque você vê a mamãe mudando todo o seu corpo. Todo o corpo dela vai tomando um formato diferente. Por quê? Porque você entende que tem uma vida sendo gerada. Meu irmão, a realidade exterior tem que ser fruto da vida interior que está dentro de você. E isso nós podemos ver nas suas ações, nas suas motivações, nas suas palavras, como você se move. Isso declara que vida tem dentro de você. Meu Deus, queremos parecer santos e até tentamos, mas a pergunta é: quanto de Cristo já foi formado em você? E assim como uma mãe leva 9 meses para gerar um filho, Deus tem nos dado tempo para que esse Cristo seja gerado em nós. Deus não está pedindo pressa. Ele só está dizendo que você permaneça nessa vida. Ele só está dizendo que você se submeta a receber esta vida. Ele só está dizendo que você não rejeite o fluir da vida. O Senhor quer nos transformar. Ele quer transformar o nosso coração, os nossos pensamentos e as nossas motivações. Porque se passarmos pelo processo de transformação verdadeira, as nossas ações serão mudadas. E nós poderemos ser úteis na casa de Deus. E aí o versículo 5 diz assim: e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade. Ele escolhe, coloca a vida dentro de nós e fica esperando essa vida desenvolver. Irmãos, a vida natural, ela é desenvolvida na medida que somos nutridos. Uma criança que se alimenta bem, ela cresce bem. Uma semente que é semeada numa boa terra e que recebe nutrientes, ela desenvolve bem. E ali nós, quando plantamos, ficamos na expectativa
expectativa da planta crescer e dar frutos. E o nosso Deus, Ele já infundiu a vida em nós. Ele já tem nos alimentado. E Ele está aguardando, Ele está olhando, Ele está observando o desenvolver desta vida. Porque tem um propósito definido. Não é para entrar e sair nos cultos. Não é para simplesmente participar das atividades da igreja. Ele está procurando vida na casa. Ele está dizendo, eu já coloquei a vida. Eu estou lhe nutrindo de vida. E o que é que está acontecendo com você? Porque se tem vida, meu irmão, tem fruto. E se tem fruto, todos verão o tipo de fruto que você está produzindo. Éramos escravos do mundo. Mas o Senhor implantou em nós a sua vida. E o DNA de filhos. E como filhos, nós somos participantes de tudo que Ele é e de tudo que Ele tem. Mas sabe qual é o problema? Infelizmente tem muita gente que não está buscando Cristo como vida. Está buscando o benefício desse Cristo. Está buscando o que esse Cristo pode fazer. Ei, deixa eu te dizer, você está buscando Ele da maneira errada. Fique tranquilo. Que na medida em que a vida for desenvolvida, você será reconhecido no mundo espiritual. É você nele, ele em você. Foi isso que Jesus disse. Se vocês estiverem em mim e as minhas palavras, que são vida, né? Estiverem em vós, pedireis? Pedireis? Hã? Sério? É tudo mesmo? É tudo mesmo? Se vocês verdadeiramente estiverem em mim, e aonde? Onde? Qual é o lugar que Cristo está? Cristo está no corpo. E esse corpo chama-se a igreja. Ele disse, se vocês estiverem em mim, no meu corpo, recebendo a mesma vida, recebendo o mesmo nutriente, irmãos, a gente tem que parar de ouvir bobagem. Porque senão a gente vai ficar frustrado. Porque muita coisa que a gente queria não acontece. E aí a gente diz, mas eu vou para o culto todo domingo. Eu faço tanta coisa. E por que não acontece? Porque a vida do ramo só é possível se ele estiver enxertado na videira. Tem muita videira por aí. Porque se ele disse que era verdadeira, porque tem falsa. Senão não cabia ele dizer isso. Ele disse, se você estiver na videira verdadeira, se o ramo estiver enxertado, porque a vida não provém do ramo, a vida provém da videira. A videira libera a vida para o ramo. Para quê? Qual a finalidade? Para ele ficar de enfeite? Não. É para que dê fruto. E se você prestar atenção em João 15, depois você pega a sua Bíblia e marca. Ele diz fruto. Depois ele repete e diz muito fruto. E depois ele diz que o fruto tem que permanecer. Então não é só sobre fruto. É fruto, muito fruto e permanência do fruto. O problema é que a gente quer dar fruto hoje e amanhã a gente esquece, não quer dar mais. A vida da videira é uma vida contínua. Você precisa dar fruto continuamente. Por quê? Porque a vida não se esgota, ela transborda. Porque a vida não cessa, ela é um fluir de vida. Então se tem vida, tem fruto. E se tem fruto, tem muito fruto. E se tem muito fruto e permanecer nele, na videira, aí, fique tranquilo. Tudo o que você pedir. Por quê? Porque os seus pedidos não serão pedidos com motivos egoístas.
serão pedidos que glorificam a Deus e que estão dentro do propósito de Deus. O problema é que a maioria dos nossos pedidos estão fora do propósito de Deus. Entenda. Ana queria um filho. Mas no dia que ela aprendeu a orar, Deus concedeu o filho. Ela disse: eu quero um filho. E eu quero um filho varão. E quando eu receber esse filho, eu te entregarei. Deus precisava de Samuel. Deus queria um profeta. Deus queria um juiz. E Deus queria um sacerdote. Mas precisava que uma mulher aprendesse a orar não de forma egoísta. Você acha que Ana não pediu outras vezes? Talvez ela não tivesse sabido orar. E esse é o nosso problema. Não sabemos pedir. Nós precisamos pedir ao Senhor, irmãos, para refazer o caminho e entender qual é o propósito. Se a sua vida for uma vida para a glorificação do Senhor, fique tranquilo, porque vai dar certo. Vai acontecer. Ou hoje ou amanhã. Mas o Senhor vai fazer. Porque esse é o desejo de Deus, glorificar o nome do seu filho. As pessoas conheciam Deus por meio do seu filho. E agora, essa vida que foi impartida dentro de nós é para que nos tornemos a igreja do Cordeiro. Porque o mundo precisa conhecer o Filho. Mas o mundo quer conhecer o Filho, e a maneira de conhecer o Filho é através da igreja. Então por que é que esse Cristo precisa ser desenvolvido dentro de mim, dentro de você? Para que o mundo saiba e reconheça que existe um Senhor soberano na terra. Mas o mundo precisa ver em você, meu querido, é em nós. Nos tornamos igreja, o corpo de Cristo, para expressar Cristo. Para dizer ao mundo que esse Cristo veio. Mas se eles quiserem conhecer Cristo, esse Cristo será revelado através das vossas vidas. Como o mundo pode conhecer o Filho? Olhe para o seu irmão. Pergunte para ele: quanto de Cristo tem sido formado em você? Será que o mundo pode conhecer Jesus através da sua vida? Será que o mundo pode conhecer Cristo através das suas ações? Você precisa entender, meu irmão, que o propósito final é a noiva do Cordeiro. Talvez você tenha entrado nesse lugar com a motivação errada. Talvez você tenha vindo buscar uma bênção, buscar uma vitória. Mas deixa eu lhe dizer, você é o portador da bênção. É você. Porque todos aqueles que carregam a vida de Deus são portadores de bênção. Mas para que essa bênção flua e seja vivida na experiência, esse Cristo precisa ser desenvolvido. E para isso a sua mentalidade precisa ser transformada. Efésios 22 e 23. Leiam. E sujeitou todas as coisas aos seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. E como o corpo se move? Quando eu preciso andar, eu não ando com o pé isolado. Eu ando com o pé unido ao corpo. Deixa eu lhe dizer, é isso que te faz forte. É isso que te sustenta. É isso que te dá equilíbrio. É esse mover corporativo no corpo de Cristo. É o que te faz caminhar e desenvolver aquilo que o Senhor tem para a sua vida. Ei, esqueça essa mentalidade de isolamento. Esqueça essa mentalidade de que você faz sozinho, você consegue sozinho, meu irmão. Os objetivos a gente consegue com muito mais facilidade quando a gente entende como é caminhar com o corpo. E o propósito é cumprido no corpo. E a glorificação é cumprida no corpo.
Hoje você está diante de uma mesa. E a mesa fala por si só. Vocês não pararam para raciocinar? Só que um pão. Dá para achar os grãos aqui? Esse é o corpo de Cristo. O corpo físico dele foi dilacerado. Mas o corpo espiritual, que é a igreja, é tipificada por um pão. Quando os grãos são moídos, eles se tornam uma massa. E o mesmo pão. Qual a finalidade de Deus ter te escolhido? Qual a finalidade dele ter colocado a vida, a santidade dentro de você, para que você fosse participante da santidade dele? Qual foi o propósito dele te tornar filho? Porque se você é filho, você carrega a mesma identidade, você pode ser um com ele. Sem a santidade, você não tem como ser participante dele, porque ele é santo. Então ele te escolhe, ele te elege para que você seja santo, mas também para que você seja filho. Para quê? Para que você se torne corpo. E como corpo você possa ser alimento para as outras vidas, meu irmão. Ei, você é comida para o outro, você é alimento para o outro. Quando você abre a boca, tem que sair vida para alimentar outras vidas. Então muito cuidado, meu querido. Porque o que sai da sua boca é vida ou morte. Porque se tem vida, sai vida. Se tem morte, sai morte. Os grãos se tornaram uma só massa. Um só pão. Interessante. Você é só uma ovinha dessa. Tem gente que não entende. Você deixou de ser essa ovelha, porque você já foi processado. A sua alma foi aniquilada na cruz do Calvário. Você já morreu para você mesmo. Ele disse: todos aqueles que querem me seguir, quer ser meu discípulo? Irmão, ser discípulo não é frequentar uma igreja. E igreja não é organização, ainda que tenha CNPJ. Organizações funcionam bem, muito bem, com calendários, com estruturas, e assim, sem vida. Mas só um organismo vivo carece de vida para desenvolver. Tem muita estrutura crescendo, sem vida. Só a vida de Deus pode ser desenvolvida para agradar o Pai. A uva passou pelo processo. Encontre a uva aqui. Você não encontra. Porque depois que você passa pelo processo, você é triturado. Meu Deus, amassado. Já não resta mais nada de vocês. É só vida. É só alimento. É só nutrição. E aí eu quero encontrar vocês aqui. Eu não consigo encontrar porque vocês se tornaram um. E somente se tornando um, vocês podem cumprir o propósito. É isso que Paulo queria dizer. Quando ele chamou a atenção da igreja de Éfeso. Esqueça sua vida individual. Você foi escolhido para o propósito. A vida divina já foi colocada em você.
você agora pode ser reconhecido como filho. Mas o propósito final não é você. Não é a sua casa. Não são os seus bens. O propósito final é Efésios 1, 23. Vamos lá? 22 e 23. Sujeitar todas as coisas aos seus pés. E sobre todas as coisas, constitui como cabeça, que é o seu corpo. E que corpo é esse? Esse corpo é a plenitude daquele que cumpre tudo. Deus quer cumprir na sua vida aquilo que Ele já propôs lá na eternidade, no coração dele. E o que foi que Deus propôs? Ele olhou para nós, nos escolheu antes, meu Deus, antes do mundo ser criado, antes que ele dissesse, haja luz. Ele te escolheu. E ele disse, ei, te escolhi. Você é precioso para fazer parte do corpo do meu filho. Porque tem um propósito. Sendo participante da vida do meu filho, você está habilitado para alimentar. Você está habilitado para frutificar. Você está habilitado para edificar. E na medida que eu edifico, alimento as vidas, a bênção de Deus, ela flui naturalmente em tudo aquilo que eu faço. Olhe para o seu irmão e diga, meu irmão, Cristo está sendo visto naquilo que nós fazemos? 1 Coríntios 10, 17. Ei, quando for convidar alguém para o culto, não diga assim, vamos lá na igreja ver isso, ver aquilo. Não, você vai dizer assim, vamos lá que eu vou te mostrar Cristo, você vai conhecer Cristo. Vamos lá, porque lá Cristo tem sido visto. E Cristo precisa ser visto na sua vida. Não são nas paredes, não são nas coisas, é em você. Hã? Como? Hã? Porque nós, sendo muitos, somos um só pão e um só corpo, porque todos participamos do mesmo pão. Porque nós, sendo muitos grãos, muitos, somos um só corpo, um só pão e um só corpo, porque todos participamos do mesmo pão. Agora vamos lá. Sem dizer que eu estou ensinando maluquice. Vamos lá. Raciocinem comigo, que aqui é de idade. Ele diz que nós, sendo muitos, vamos pensar assim, muitas pessoas, porque eu estou pensando, eu já estou do outro lado, eu já estou pensando nos muitos grãos, que eu sei que tem aqui, ok? Então vamos pensar nas muitas pessoas, porque nós, sendo muitos, somos um só pão. Pão serve para quê? Para alimentar? Pronto. Então todos vocês estão aqui ou não estão aqui? E quando esse pão é partido, você está aqui ou você não está aqui? Tá, resolva. Eu estou. Se você está, eu não sei. Você aqui, eu estou aqui dentro. Pronto. Quando a gente parte isso aqui, esse pão, e que eu dou um pedaço a cada um de vocês, nós não nos alimentamos uns dos outros? É por isso que você precisa ter o cuidado. Que tipo de vida está sendo liberada? Se é uma vida tóxica ou se é uma vida que alimenta? Se é uma vida que nutre? Porque o seu irmão, ele vai comer um pedaço desse pão que representa você. O cuidado que você precisa ter não é só com a sua vida. É com a vida de quem experimenta aquilo que sai de você também. E nisso, o Senhor é glorificado. Olha para o seu irmão e diga, meu irmão, como está a sua comunhão com Cristo?
Como está a sua comunhão com o corpo? Agora pare e raciocínio. Não precisa me responder não. Isso é um problema seu. Não é meu. Será que a minha vida realmente está expressando Cristo? Eu não quero que você desista de cear não. Fica tranquilo. Porque Paulo disse: examine-se, pois, o homem a si mesmo. E coma. Ele não disse não coma. Ele disse: examine a sua realidade. Mas não é a realidade do que você fez. É a realidade de quem você é. Porque todos os dias nós aprendemos semana passada. Nós nos contaminamos com a sujeira do mundo e os nossos pés ficam cheios de poeira que tipificam o pecado. Está tudo certo. Você está sendo banhado pela palavra. Você está sendo lavado pela palavra. O que eu quero saber é o quanto de vida tem dentro de você. Será que estamos comprometidos mesmo com o que Deus está realizando? Será que estamos mais preocupados com o que Cristo pode fazer por mim e pela minha vida? Ele não quer apenas indivíduos salvos. Ele quer um corpo que se mova e que o expresse. Fale com o Senhor nessa manhã. Examine-se a si mesmo. Peça para que o Senhor forme o caráter dele em você. Porque se o caráter de Cristo for formado dentro de você, a vida que sair de você será tranquila e fluirá naturalmente. Você não precisará se esforçar. Tem gente que se esforça muito para parecer uma coisa que não é. Fica tranquilo, meu irmão. Confessa logo quem você é. E chega ao ponto que Paulo chegou. E ele olhou para ele e disse: homem miserável que eu sou. Não tem jeito para mim. O único jeito para mim é recorrer a Cristo. Cristo é a minha única solução. Então a solução para a minha vida e para a sua vida, meu irmão, é Cristo. Porque Deus executará a sua vontade. Bom seria que todos nós tivéssemos o mesmo desejo de nos submeter a Cristo, a ponto dele ser formado dentro de nós, para que possamos ser a expressão dele aqui na terra. Meu irmão, a responsabilidade da igreja é muito grande. Você tem uma responsabilidade grande, meu querido. Expressar o Filho de Deus na terra. Se mover pelo Filho dele. Pare de querer se mover pelas suas próprias convicções. Pare de querer se mover segundo a sua própria vontade. Caminhe no corpo, inserido no corpo, infundido no corpo. Receba a vida do corpo. Hoje você tem a oportunidade de estar em comunhão com o corpo e com Cristo. Então aproveita o dia de hoje e pede a Ele: Senhor, forma o seu caráter em mim. Aí a gente diz: ah, mas não, assim, porque a gente tem desculpa para tudo. Só está faltando os frutos do Espírito. Fruto. Os frutos do Espírito é a realidade da vida. Porque os frutos são os frutos do Espírito não são nada isolado não, irmãos. Não é algo separado, é porque a nossa mentalidade natural é sempre de isolamento e individualismo. Não! Os frutos do Espírito. E como é que eu tenho os frutos do Espírito? Porque eu tenho vida. Se você não tem vida, não tem frutos do Espírito nenhum, meu irmão. É como se as pessoas entendem como se eu recebi Jesus hoje e não, assim, eu ainda vou receber. É algo que vai ser colocado assim na minha mão. Não! Os frutos do Espírito vêm do fluir da vida do Espírito dentro de nós. E são esses frutos do Espírito que me ajudam, que me habilitam para edificar a noiva. Mas para ter os frutos do Espírito, eu preciso que esse Cristo seja formado dentro de mim. Nós precisamos repensar sobre muitas coisas. Quais as nossas motivações?
o que temos feito e como temos feito e o propósito pelo qual fazemos. A gente precisa começar a pensar como corpo, viver como corpo, porque você não vai receber vida lá fora, você recebe vida aqui dentro. Porque a Bíblia diz, o Paulo disse, ele é o cabeça do corpo. E o corpo é a igreja de Deus. E nela habita a vida. E nela habita a plenitude da vida. Você hoje tem a oportunidade de se examinar e iniciar uma nova rota. Porque hoje a vida será dispensada para você. Pão é vida. E o suco, que é o tipo e figura do sangue de Cristo, nele habita a vida. Então hoje, nós queremos te entregar a vida de Deus por meio do corpo do seu Filho. Hoje eu fico muito preocupada até encerrar em qualquer lugar. Vocês pararam para raciocinar que isso é sério? E que isso é muito sério. Porque você não pode pensar nesse pão só como pão, mas sobre uma vida que está sendo colocada dentro de você. E que tipo de vida é essa que você tem recebido? É uma vida misturada? Ou é uma vida que foi purificada pela palavra? Que tipo de vida é essa que você está ingerindo? E que comunhão é essa que você participa? Refletindo sobre isso, eu posso entender que a vida de Deus, ela não é tão simples quanto se imagina. Você não pode vir para este lugar para cumprir um ritual religioso. Você tem que entender. Por isso que você precisa ter comunhão com Cristo e com a igreja. Por quê? Porque senão, ao invés de comer vida, você come morte. Fique de pé nessa manhã. Vai falando com o Senhor. Vai falando com Ele. Feche seus olhos. Paulo disse que aquele que come e bebe dignamente come para a sua própria condenação. E Paulo não estava falando de pecado. Ele estava falando de saber o que está sendo feito. Você precisa entender o que você está fazendo. E hoje, a palavra já foi liberada. E nós já te ensinamos o que significa a mesa e a comunhão do corpo. Então você já está habilitado para cear. Você já está habilitado para comer do corpo. Mas e o que eu fiz? O que você fez? Fale com Ele. Mas não se abstenha do corpo. Não rejeite a vida do corpo. Porque rejeitar o pão é o mesmo que rejeitar o Filho de Deus como vida. Eu sei que a religião nos disse que se tivéssemos feito algo errado, não poderíamos comer. Mas se alguém doente não recebe alimento, como ele pode ficar sadio? Esse alimento traz vida e restauração para você. Ah, Senhor Jesus. Obrigado. Obrigado pela vida, Senhor, que foi derramada em nós. Obrigado, Senhor, pelo pão que nos alimenta. Obrigado, Senhor, pela água da vida que sacia a nossa sede. Obrigado, Senhor, porque nós vivemos hoje na vida do corpo. Somos nutridos por Ele, Senhor. Porque o Senhor se faz presente no nosso meio. Porque o Senhor é a vida que flui no nosso meio. Por isso nós te louvamos, Jesus. Obrigado pelo seu sacrifício na cruz, Jesus. Obrigado. Porque o
Senhor se entregou e hoje podemos ter vida. Peça a Ele para te encher de vida nessa manhã. Você só precisa de vida.